Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulheres no Corporate Venture Capital, um programa que a gente criou para dar voz às mulheres que estão aqui no ecossistema todo dia fazendo inovação. Eu sou a Ana Lívia, da Valetec Capital, e eu tô aqui hoje com a Marília. Oi, gente, tudo bem? E o tema que a gente vai explorar hoje é criando um Corporate Venture Capital, da ideação até a implementação. E para explorar esse tema, a gente trouxe aqui hoje como convidada uma mulher que protagonizou esse movimento no setor de papel e celulose, a Sônia Oliveira. A Sônia é coordenadora de inovação na Irani e está na linha de frente da Irani Ventures. Sônia, muito obrigada por ter topado o convite hoje com a gente. Oi, gente, obrigada, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Falando sobre CVC e inovação. Me sinto muito honrada, né? E parabéns a todo o time Valetec por promover esse espaço, né, de protagonismo feminino, a gente poder falar um pouquinho das nossas experiências, né, um pouco da nossa trajetória. Bom, e a minha trajetória em inovação, ela começou cedo, assim. Eu comecei a trabalhar com inovação desde o primeiro ano da minha graduação em economia, né? Eu já estava ali envolvida com projetos de consultoria, né? Para quem não conhece, as universidades têm empresas juniores, que são empresas formadas por alunos. Eu fui parte também. Que legal! E foi uma experiência muito legal, assim, porque eu já desde o começo ali da faculdade, eu já estava no mercado, né, tendo contato com o mercado de consultoria. Era a empresa de economia e contabilidade, né, e eu já fazia parte desse movimento. E eu vim de Universidade Federal, né, e lá atrás, né, naquela época, a gente estava lançando a lei de inovação, né, e bem nesse período as universidades começaram a criar os núcleos de inovação. Uhum. Então eu comecei a participar dos primeiros projetos estruturantes de inovação em universidades, né? E foi a partir desse momento assim que a inovação ela ganhou meu coração, basicamente, né? E lá se vão quase 18 anos atuando com inovação, né? E é engraçado assim. Quando eu decidi, né, cursar economia, eu tinha uma inspiração muito forte assim, de entrar no mercado financeiro. E quando eu imaginava assim, fazer economia, eu tinha duas inspirações principais, assim, de curiosidades que eu queria aprender, que era aprender sobre bolsa de valores, né, entender como funcionava aquele mercado financeiro. E sempre que eu via nos telejornais, assim, falando sobre PIB, Produto Interno Bruto, o que é isso? E eu queria entender como era essa composição, né, de PIB, e essas foram as minhas inspirações. Mas, no final das contas, eu acabei não indo para o mercado financeiro, propriamente dito, né, eu acabei entrando muito mais na linha de gestão estratégica de inovação e tendências de mercado. Né? Então, esse acabou sendo o meu foco de carreira, né? E antes de entrar na Irani, eu tive uma experiência assim, bem diversa, né? Eu acabei passando por diferentes segmentos, né? Eu já passei por trabalhos com universidades, né? Trabalhei em governo, consultoria, em empresa privada, e em projetos também diversos, projetos com comunidade científica e tecnológica, parques tecnológicos, ambientes de inovação, passando principalmente na gestão estratégica de inovação, projetos de intraempreendedorismo, né? Mas o meu foco mesmo, assim, sempre foi relacionamento, né? E por isso o Open Innovations foi onde eu direcionei mais até as minhas linhas de estudos, né? Porque esses 18 anos de atuação no segmento me deram experiências práticas muito legais, mas também eu alinhei a uma formação acadêmica, né? Então, eu fiz mestrado em inovação, fiz algumas educações executivas em inovação, e já no mestrado eu já estava estudando modelo de inovação aberta. E isso lá no começo, que a gente não tinha muito material sobre inovação aberta, né? Mas, enfim, eu venho estudando e venho praticando isso, né, em diferentes lados do ecossistema, diferentes cadeiras. E uma coisa que eu acho que, para mim, assim, é muito enriquecedora é essa experiência de ter passado por diferentes segmentos, né? Então, hoje eu consigo enxergar o ecossistema de uma forma muito mais integrada.
porque eu já estive do lado da universidade, né? Já estive do lado da consultoria, já estive do lado do governo. Então, como na Open Innovation a gente trabalha bastante esse relacional, né? É legal também a gente ter um pouco de empatia e entender quais são as contribuições, né? Os desafios de cada segmento. E hoje eu consigo, isso facilita muito a minha vida, né? Nessa atuação de Open Innovation, de CVC. Então, com o CVC eu venho atuando muito mais, com muito mais foco, muito mais frequência, a partir dos últimos 3 anos, né? Então, todas essas transições, né, de carreira, né, por diversos segmentos, assim, me deram uma experiência que eu acho que é bem legal, mas bem enriquecedora. E que hoje, por exemplo, né, a partir desses trabalhos, até com universidades, né, com pesquisadores, gente, pra você ter uma ideia, até redação de patente eu já fiz. Patente farmacêutica. Pensa, um economista fazendo uma redação de uma patente farmacêutica, né, junto com o pesquisador. Mas essas experiências, elas me deram hoje, por exemplo, um senso de valorização muito grande dos dados acadêmicos científicos. Então, hoje eu gosto muito de trabalhos que têm uma boa base de dados, métodos validados. E isso é uma herança, né, do quanto que eu convivi com a academia também. E esse conhecimento a gente usa e precisa usar em qualquer lugar que a gente esteja, né? Seja na indústria, né, que é onde eu estou hoje, seja na academia, qualquer trabalho que a gente faça, ter qualidade técnica, né, dados validados, eu acho que isso só reforça, né, embasa qualquer entrega que a gente faça, né. Então, isso é um pouquinho da minha jornada até aqui, né, na Irani, que hoje vai fazer 7 anos, né, que eu estou na casa. E você entrou direto no time de inovação? Entrei direto no time de inovação. Já entrei com essa missão aí de incorporar o time. Perfeito. Mas aí, 7 anos atrás, vocês já tinham uma área de inovação aberta? Ou você entrou nessa fase de estruturação? Como que foi a evolução nesse A Irani não tinha área de inovação aberta, né? Tinha uma área de inovação, né, que já tinha sido criada muito em função da lei de inovação, né, que incentivou muitas corporações a criarem suas áreas de inovação. Mas a área ainda tinha alguns desafios, né, de concretizar projetos e, de fato, ter relevância na corporação. E quando eu entrei com esse desafio, né, de avaliar as frentes de inovação, a estrutura de inovação que a gente tinha naquele momento e dar próximos passos, né? Então, basicamente, naquele momento, a empresa tinha uma frente de cultura de inovação, né, de ideias, que é bem voltada à geração de ideias, engajamento de colaboradores. E eu atuei muito fortemente, assim, junto às áreas de P&D, né, junto aos times de P&D para desenvolver projetos, de fato, com a academia. Naquele período, a empresa ela tinha muito mais projetos de Open Innovation com universidades. Não tinha projetos com startups, por exemplo. Até pelo período também, né, as startups elas surgiram um pouquinho depois. Mas eu atuei fortemente nessa estruturação das outras frentes, né, de inovação aberta, de integração com os times de P&D e, na sequência, a instituição do CVC, de fato, né? Então, foi uma evolução. Porque, de fato, a inovação ela tem uma jornada, né? Ela tem, apesar dela não ser linear, né? Ela tem um passo a passo de que é importante assim, as empresas começarem a estruturar do básico mesmo, né? Da cultura, do engajamento dos colaboradores, da permissão ao erro, né? Da satisfação de ter as pessoas envolvidas, né? Na inovação, se sentindo parte da inovação. E incrementando novas ferramentas, novas frentes mais complexas, né? A inovação aberta ela já traz uma complexidade, né, muito maior de atuação, uma vez que a gente traz um ente diferente, né, para dentro de casa. Então, as estruturas internas elas têm que saber lidar, né, com aquele perfil empreendedor, com aquela pressa, aquela ansiedade diferente de um fornecedor grande.
Então, já traz uma complexidade maior e é importante que a empresa já tenha evoluído nessa cultura, né, de entender como que é o processo de inovação, o que esperar de uma startup, por exemplo, diferente do que se espera de um fornecedor maior. E o CVC, por último, é o grau mais avançado, né, que a gente tem de inovação, né, de metodologia, de programa de inovação validado até o momento, né? É um bichinho mais complexo de operar, né? E essa bagagem, né, de cultura, quanto mais fortalecida ela tiver, mais esse processo vai fluir com fluidez mesmo, assim, com velocidade, né, com alinhamento estratégico. Perfeito. Eu acho muito interessante quando o líder na corporação dessa frente de CVC já está lá faz tanto tempo. Porque aí você acompanhou desde quando era uma sementinha, quando a primeira vez que você escutou a palavra inovação lá na corporação, 7 anos atrás, né? E você entendeu todas as barreiras que tiveram que ser superadas, algumas que ainda têm que ser superadas até hoje, enfim, em relação à cultura corporativa, resistências. Agora, muito nesse sentido, minha primeira pergunta é em relação à motivação da Irani para criar um fundo de CVC, para dar esse passo. Então, por quê? Onde que a Irani quer chegar, né, com essa estratégia do fundo de CVC, o Irani Ventures? Bom, existe um conceito, né, na gestão que é a ambidestria organizacional. Então, que é a capacidade da empresa olhar para o futuro, explorar novas oportunidades, né? Se antecipar a tendências, sem esquecer, né, do hoje, sem esquecer do presente e da sustentação do negócio, né? Então, resumidamente, né, inovação, nós vamos ter, né, de um ponto, as inovações mais incrementais, as inovações internas. Nós vamos ter os movimentos de cultura, de intraempreendedorismo, o P&D, né, as iniciativas de P&D, que estão olhando para os desafios do negócio, né, os desafios mais atuais, as dores mais latentes do negócio. No outro ponto, nós vamos ter a Open Innovation, né, que está olhando, de fato, para a experimentação, para testar novas soluções, antecipar tendências, criar soluções disruptivas, resolver problemas mais complexos, né? E o CVC, que tá olhando para um portfólio de negócios de investimentos, né? Então, a Irani Ventures, ela surge como uma alavanca, né, de estratégia de inovação, para incremento de portfólio e geração de novos negócios para a Irani, né? Então, a Irani Ventures, ela vem com a proposta com a tese bastante voltada para soluções de impacto, né? Especialmente embalagens sustentáveis e soluções voltadas à economia circular, né? Então, esse é o foco, né, da Irani, que está intimamente ligada ao propósito da empresa, que é gerar relações de valor, né, a partir de soluções sustentáveis. Então, basicamente, né, a tese ela vem com esse objetivo, né, de olhar o segmento de uma forma mais ampla, mas também olhando para os desafios do negócio, né, que são desafios que têm uma complexidade de P&D bastante grande. Algo que eu gostei bastante, né, que é quase a escadinha da inovação, né? Então, tem algumas fases ali que a corporação ela tem que trabalhar, eventualmente até chegar ao CVC. Provavelmente a principal delas é realmente a questão de cultura, né, da experimentação, do risco, enfim. Então, acho que vocês já tinham um pouquinho disso, mas quando chega no CVC, o risco ele é ainda maior, né? O retorno não pode ser muito grande, mas o risco ele é ainda maior. E é um risco financeiro, né, que está na ponta do lápis. Então, como é que foi todo esse processo? Assim, foi algo tranquilo de fazer? Ou mesmo numa corporação com essa maturidade como a Irani, teve ainda alguns momentos ali de discussão estratégica?
Bom, eu vejo o CVC como quase que um avanço, né, do Open Innovation. E tem metodologias que classificam dessa forma também, né, que o CVC é um vertical, né, do Open Innovation. E a Irani já fazia Open Innovation há um tempo, né, mas fazia muito mais com universidades. E a partir de 2020, nós criamos o Irani Labs, que foi um projeto que a gente decidiu fazer, né? Eu liderei esse projeto, porque a gente precisava ter o nosso próprio ecossistema, né? Então, nós criamos o Irani Labs, né, para conexão com startups, especialmente, já que a gente já vinha trabalhando com universidades. Em seguida, em 2021, nós criamos o CVC. E o CVC, ele veio no momento de provocação, assim, muito interessante da própria empresa, no sentido de como que nós podemos aproveitar mais, né, potencializar mais os resultados que a gente tem das startups que já entram na esteira de inovação, de Open Innovation. Né? Porque a gente já tinha ali startups dentro de casa, fazendo prova de conceito. E fazer prova de conceito é o melhor momento para se conhecer, né, o perfil do empreendedor, entender bem a solução, o potencial da solução. Então, a Irani Ventures, ela nasce com esse propósito, né, de complementar, né, ou acelerar um pouco mais os resultados que a gente já vinha obtendo com Open Innovation, né? Quando nós decidimos, né, criar o CVC, o primeiro passo foi definir tese, né? Tese de investimento. E esse é um trabalho que ele exige bastante engajamento, bastante estudo do próprio negócio, né? Do engajamento do C-Level, do próprio conselho. Então, a gente tem muita gente participando, né, desse processo. E basicamente, né, o primeiro passo assim, foi esse, definir tese, alinhar com a estratégia, né, de longo prazo da empresa. E contratamos uma gestora de investimentos, um escritório jurídico especializado, né, para constituição de veículos de investimentos e fundos de investimento, porque nós precisaríamos entender qual era o modelo jurídico ideal para se fazer, para a gente começar, né, porque a gente sabe que tem várias possibilidades. E nós decidimos começar como limitada, né? Então, a Irani Ventures é uma limitada que está vinculada, responde para a holding. E, basicamente, esse processo ele levou, em média, assim, 6 meses, né? Entre alinhamento de tese, estudo do modelo jurídico, né? Validação em conselho. A nossa decisão ela foi bem rápida, né? Comparando a muitas empresas que levam um tempo maior. Então, a gente teve um processo ágil, assim, tomada de decisão e decisão estratégica. Então, em 6 meses, basicamente, a gente fez esse processo, validou com o conselho, abriu o CNPJ, né? E em pouco mais de 2 anos, nós investimos aí mais de 5 milhões, né, em startups. Então, esse é o nosso portfólio atual, né? E agora a gente está já fizemos 3 anos, né, de existência. Muito bom, muito bom. E aí você falou também da questão, né, acho que no processo de definição de tese, vai muito também do qual é a estratégia da corporação com aquele instrumento, né, de investimento. Então, o que ela busca? Tem empresa que acaba criando um CVC pensando em investimentos no core da corporação. Tem empresas que já pensam em criação de novos modelos de negócio, novas soluções, né? Então, é um pouco, acho que até para o público de casa, né, a gente fala um pouco em horizonte de inovação. Então, H1, H2, H3, né? E aí, o H1, ele seria uma coisa de curto prazo, realmente já são mercados existentes, consolidados, a gente está falando do core. Um H2 já é mercados, eventualmente, emergentes ou adjacentes. E aí o H3 é pista livre, né, para voar. Então é trazer realmente inovações tão disruptivas. E aí quando vocês forem estruturar a estratégia realmente de alocação do fundo, teve algum pensamento com relação a focar, né, concentrar talvez em algum horizonte específico, ou vocês acabam olhando tudo? Como é que funciona? Bom, essa é uma discussão muito boa, né, e super importante, assim, para até alinhar, né, as frentes de inovação de cada empresa, né, porque, por exemplo, na Irani nós temos diferentes
pilares, né, de inovação, diferentes frentes, que tem frente voltada para a cultura, frente voltada para P&D, frente voltada para inovação aberta, frente para CVC, né, e outras iniciativas. E nós costumamos utilizar, né, os horizontes de inovação exatamente para alocar cada iniciativa e entender onde ela está entregando, né? Então, a cultura, ela vai entregar muito mais a inovação incremental. P&D vai ser um pouco de H1, H2, inovação aberta um pouco de H2 e H3, e CVC também nessa linha, né, de H2 e H3, no nosso caso. A definição, né, da estratégia, ela é, para um CVC, ela é, do meu ponto de vista, assim, a condição número 1, ou a condição fundamental do processo, né, de entender onde a empresa quer chegar, onde que o CVC entrega, né, e com toda certeza vai entregar no longo prazo. E a outra condição é entender que esse é um negócio de alto risco ou altíssimo risco, né, e que ele entrega resultados de longo prazo. Eu acho que essa é a primeira expectativa que tem que ser setada, tem que ser alinhada dentro dessa estratégia, né, de visão de futuro, de horizontes de inovação. E pesquisas, né, a gente vê pesquisas apontando que nos últimos 3 anos, né, a gente teve um boom de criação de CVC, mas ao mesmo tempo a gente vê CVCs também morrendo nesse período, né? Ou seja, assim como tem o Vale da Morte das startups, né, a gente percebe aí meio que um Vale da Morte dos CVCs nesse período de 3 anos. E a verdade, assim, é que um CVC dificilmente, né, ele vai entregar resultado em 3 anos, né? Resultado exclusivamente financeiro, né? Diga-se de passagem, em 3 anos. Naturalmente, o CVC ele vai entregar resultados visíveis a partir do 5º, né, do 8º ano. Então, o primeiro ponto, né, é setar um pouco esse conceito, essas expectativas sobre o que cada corporação vai entender como resultado, né, desse processo, né? É um resultado que ele é mais financeiro, ele é mais estratégico, eu estou olhando para posicionamento, antecipação, pioneirismo, acesso à inovação, né? Essa reflexão, ela é fundamental, porque a gente tem diversas possibilidades, né, de contabilizar a inovação. Eu estou falando, né, aqui de Innovation Account, a gente falar um pouquinho de onde é que eu estou criando valor para a organização. E valor, ele nem sempre vai ser financeiro, existem outros valores que compõem essa equação, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é super relevante, assim, de se considerar e nessa definição estratégica e nesse olhar de curto, médio e longo prazo, onde é que o CVC vai agregar, se é mais no meu core, se é mais em negócios adjacentes, ou de fato eu vou desbravar o mundo, o futuro, e vou explorar de uma forma mais aberta, né? A Irani Ventures, tem uma tese mais voltada para H2 e H3, né? E inicialmente nós também começamos assim com uma tese mais ampla, né? E a partir do próximo ciclo, a intenção é que essa tese ela seja calibrada, né, para objetivos mais específicos do negócio, né? De fato, o CVC da Irani Ventures vai continuar olhando para o segmento, né, porque esse é o nosso negócio e vamos seguir, né, com essa estratégia, mas funilando, né, pegando os aprendizados que cada ciclo nos traz, né, cada ciclo de investimento a gente sente como está o mercado, também avaliamos os ciclos de vida, né, do planejamento estratégico da empresa, né, e tudo isso precisa ser calibrado, né, a tese de investimentos ela precisa ser um elemento vivo, né, principalmente quando a gente está falando de horizontes muito longos, né, falar de o que vai acontecer daqui a 3 anos, né, que em 5 anos, na velocidade que a tecnologia vai, que as inovações estão indo, de fato precisa de uma revisão, né, estratégica, né, periódica, e daí cada empresa vai decidir em qual período se faz, né, se é cada 1 ano, cada 2, cada ciclo de investimentos, né. Então, acho que esse é o olhar, né, que a gente precisa
precisa integrar o processo, né, estratégico. Perfeito, Sônia. Agora, então, trazendo um pouco para a prática, né? Em relação aos investimentos de vocês. Hoje, o Irani Ventures já está com 4 investidas, certo? 3 anos de fundo. Isso. Você pode passar rapidamente um pouquinho por cada um deles e como foi que vocês construíram a tese de investimento? Perfeito. Hoje a gente tem 4 startups, né, no nosso portfólio de investimentos, e são startups que têm bastante sinergia, né, com a tese de investimentos da Irani Ventures. Né, por exemplo, a gente tem a Trechin, né, que é uma empresa que tem uma solução voltada à sustentabilidade, né, economia circular. Uma outra empresa é a Vertal, que oferece uma plataforma de gestão de resíduos e indicadores ESG. Growpack e Mush são startups ali na linha de novos materiais, né, que oferecem embalagens sustentáveis e outras soluções também sustentáveis, alternativas ao plástico. E aqui a gente vai ter, né, startups em estágios diferentes, né, e em planos e sinergias diferentes, assim, com a Irani, né. Por exemplo, a Trechin foi uma startup que entrou na nossa esteira de inovação de Open Innovation do Irani Labs. Então, a Trechin entrou, foi uma das vencedoras, né, nós fizemos prova de conceito, seguimos para um projeto piloto, e hoje ela é a nossa fornecedora, né, de coleta e gestão de aparas, né. As aparas são a nossa principal matéria-prima, né, para fazer papel reciclado. Além disso, também a gente faz algumas parcerias de gestão de resíduos de eventos de inovação. Não sei se vocês já perceberam, a gente já esteve presente em alguns eventos, por exemplo, South Summit, Startup Summit. Agora, no último, a gente fez a gestão de resíduos e também estivemos num lounge ESG, né, um lounge todo layoutado, né, digamos assim, com materiais da Irani, com papelão, com toda a temática, né, ESG. A gente distribui também as lixeiras, né, para a coleta dos resíduos, junto com a Trechin. A Trechin faz toda essa gestão e controle de impacto, né, do que essa ação de gestão de resíduos do evento impacta, né, em cooperativas, né, em famílias. Então, essa é uma parceria bem legal que a gente tem feito. As outras empresas, elas estão em estágios diferentes, né, até de maturidade de solução e de sinergia com o negócio da Irani. E a gente entende, né, que cada parceria, cada plano de sinergia, ele acontece no momento adequado tanto para a startup quanto para a Irani. Então, a gente está avaliando isso caso a caso, né? Mas a intenção é que todas esses negócios, né, eles tenham uma agregação estratégica, né, para ambos os lados, né? Tanto para a Irani quanto para as startups, porque, de fato, são empresas, são startups que têm muito a ver, né, com o negócio da Irani e que tem um valor estratégico muito especial para a gente, né? Então, os próximos passos, né, a gente está com 3 anos, né? Então, esses investimentos foram feitos ali em 2 anos. Tem investimentos recentes que a gente tá também costurando, né, avaliando e entendendo quais são os próximos passos, né, e como que a gente vai trabalhar junto. Tem muito chão pela frente, mas a gente está bem feliz, né, com esse primeiro ciclo de investimentos que conseguimos absorver bem, assim, o que a gente tinha de densidade, né, de startups com soluções que tinham mais aderência mesmo à nossa tese, né. Então, basicamente, aí já gastamos alguns milhões, né, e estamos revisando a tese, né, e programando já o próximo ciclo de investimentos, inclusive, né, com a parceria com a Valitec, né, estamos super felizes, aí contamos com vocês para desenhar esse novo ciclo,
né? Uma nova tese, né? Um novo cheque, enfim. Em breve teremos novidades aí para contar para vocês. Muito bom, muito bom. E aí, Sônia, até pegando um gancho na questão de sinergia, né? Você comentou que algumas startups estão em fases diferentes até de maturidade e de relacionamento com a corporação. Você sente que tem uma diferença até na maneira de tomar a decisão de investimento quando acontece algo nessa linha, né? Então, a Trashin, acho que ela já foi, talvez também já na escadinha ali, né, da inovação. Ela já fez POC, piloto, já validou investimento, já está integrada dentro da corporação, né? Quando vocês pegam uma startup que eventualmente pode ser um investimento interessante, vocês estão trabalhando ali alguma forma de fazer essa validação, esse teste de sinergia, mas não tem ainda muito bem definido, você sente que tem alguma diferença na hora de levar isso para comitê, na hora de fazer a aprovação, talvez como mostrar, né, essa potencial sinergia futura? Você até falou dessa questão do resultado, né, do CVC no curto, médio e longo prazo, enfim, como que funciona? Teve já alguma questão nesse sentido? A gente avalia, né, até diferentes níveis de maturidade, assim, startups que estão com soluções né, um pouco mais avançadas, algumas startups early, mas o que de fato assim, interessa mais, né, para o nosso negócio é o quão integrado, né, o quão alinhado isso está com o nosso propósito e com, né, aquilo que a gente já definiu como estratégia, né, para os próximos anos, né? Por exemplo, startups com soluções, né, economia circular, embalagens sustentáveis, são startups que a gente sempre olha com muito carinho, com muito cuidado, embora muitas vezes estejam no estágio ainda inicial. E de fato, assim, como o nosso CVC ele é mais direcionado, né, para o nosso negócio, para o nosso segmento, não é aqueles CVCs mais abertos, né? Até por uma questão, né, estatutária mesmo, a gente tem um investimento mais focado no nosso segmento. Então, a gente não amplia muito esse olhar para outros tipos de tecnologia, por exemplo, né? Então, normalmente, a gente já leva para o comitê aquelas startups que já têm um grau de sinergia maior, né? Aquelas que estão fora, por mais que sejam um negócio super interessantes, né? Com potencial de crescimento muito bom, mas, normalmente, a gente não avalia, a gente não considera, né, esse tipo de investimento. Legal. Boa. Perfeito. Então, antes mesmo da efetivação, vocês já têm uma ideia, assim, um rascunho do que vai ser essa parceria, né, no pós-deal. Sim, e isso é fundamental, né? Porque não adianta, né, a gente trazer uma startup para dentro de casa, seja para fazer uma POC, né, para testar a solução, ou como investida, se a gente não sabe o que a gente quer dessa relação. O que vai fazer, né? Como que vai desenrolar. E aí se perde dentro, se perde nas áreas, e não tem sinergia, não tem integração com o negócio, e não vira, né? E não vira estratégia, não vira resultado. Então, esse é um ponto, assim, que ele é fundamental, assim, de ter, né? Qual que é o plano, ou pelo menos uma ideia inicial. Muitas vezes, esse plano, o investimento, ele não inicia, e do meu ponto de vista, ele não precisa necessariamente iniciar com toda a jornada desenhada, porque o próprio negócio da startup, ele muda ao longo do tempo. Então, uma base inicial, um alinhamento estratégico inicial é fundamental que se tenha. E um plano, né, inicial, mas esse plano mais robusto, de fato, quando eu vou pensar nos indicadores estratégicos em conjunto com as startups, né, que são esses indicadores mais de curto, médio prazo, de fato, isso vai ser definido, né, a partir do momento que a gente define o investimento, que a startup já está dentro de casa, que, de fato, a gente começa o acompanhamento, né, e cria as métricas de performance com cada startup, né? Eu acho que esse é o momento ideal para ter um plano mais robusto mesmo, né? Eu vou só pegar um gancho, você falou também de métricas de performance, eu pensei numa coisa que a gente vê bastante com corporações, né? Que a partir do momento, às vezes, que a startup ela entra na corporação, às vezes tem algum sponsor atrelado, às vezes tem alguma área de negócio, né, que se torna um representante, alguma coisa assim. E a gente tem visto algumas corporações também colocando metas
de resultado, de negócio, para essas áreas que viram sponsors, eventualmente. Vocês fazem alguma coisa nesse sentido? Então, faz a conexão com a área de negócio, tem alguém que é um representante, tem alguém que às vezes vira um conselheiro, por exemplo, da startup, né? Tem gente que às vezes também fica muito honrado, né, com essa ideia de trabalhar com a startup, enfim, pega e defende e coloca ela para dentro em todas as áreas possíveis, né? Mas tem alguma coisa que é mais estruturada nesse sentido? Essa relação próxima com as startups é algo que a gente valoriza bastante, assim, a gente acompanha muito com a gestora, assim, o dia a dia, né, das startups, o nosso time interno, né, nossos especialistas, eles são envolvidos na avaliação dos investimentos desde o início. Uhum. Então, antes de levar, né, a startup para o comitê de investimentos, passa por toda uma sabatina de entrevista, né, de defesa do negócio, de análise de materiais das startups, tanto da equipe, né, de governança, né, do CVC, que é a equipe que eu faço parte, quanto as equipes técnicas. Por quê? Porque se eu estou falando de uma startup, eu estou avaliando uma startup que tem solução de ESG, por exemplo, quem mais entende de ESG nesse jogo? É o meu time que trabalha com ESG, que estão avaliando outras soluções, outros fornecedores, que é o dia a dia, né, deles. Então, essa contribuição, ela é fundamental, assim, para a gente. E toda decisão de comitê de investimentos, ela é embasada tecnicamente pelas áreas de negócio, né? Então, e esse é um processo que ele é natural, a gente não tem indicadores ainda, né? A gente está avaliando se faz sentido incluir indicadores, ou se a gente deixa esse processo ele ser mais homogêneo, porque, de fato, ele está fluindo bem, né? Porque eu acho que uma das coisas que faz diferença é esse envolvimento desde o início, esse comprometimento desde o início, essa visão de que essa startup ela vai contribuir com a minha área também. Né? Então, essas costuras, né, esses alinhamentos, eles estão acontecendo de forma natural. Alguns executivos, eles também acabam sendo mentores, né, de algumas startups, a depender muito da temática, né, da necessidade que a gente identifica de avanço no modelo de negócio da startup. Então, startups, por exemplo, que têm soluções de embalagem. Com certeza, o nosso time de embalagem vai estar junto, vai ajudar, em algum momento vai ter uma conversa, uma troca, e a criação do plano de sinergia, ele vai vir na sequência, né? Como que a gente vai abrir mercado, como é que a gente vai contribuir com o crescimento e desenvolvimento dessa startup. Então, até o momento, né, a gente tem feito dessa forma, tem funcionado muito bem, esse envolvimento, né, esse colaborativo mesmo, e de mentoria, a gente tem também os nossos diretores presentes em alguns conselhos, né? E é isso, assim, na medida que a gente sente, né, que a coisa flui, né? A gente vai levando, vai levando dessa forma mais fluida, e menos na linha de indicadores, menos na linha de, talvez, obrigatoriedade. Mas é claro, né, que esse processo, ele muda, a gente avalia, né, e cada vez mais a gente está olhando para indicadores de uma forma mais robusta. Sim, né? sim. Então, esse processo é fundamental também. Que legal. E você falou, acho que é bem a questão de cultura, né? No final das contas, o quanto que isso também está contribuindo para uma cultura de inovação corporativa em todas as áreas, né? Então, todo mundo faz parte desse processo, se sente detentor também desse processo e consegue trabalhar em conjunto com a startup, gerando valor com a startup, com a corporação, né? Então, claro que esse é um processo que tem muito aprendizado, né? É um tema novo na empresa, né? É um tema mais complexo. Então, despende também energia, né, da equipe de inovação, da equipe de CVC, estar junto das áreas, né, engajando, explicando, entendendo o valor que pode ser gerado, né, para determinadas áreas de negócio, ou que é um valor para a empresa como um todo, porque a empresa como um todo é um valor agregado de todas as áreas, né, que compõem o negócio como um todo. Então, esse estar junto, né, ele é fundamental, assim, e é isso, né, um trabalho, sobretudo, colaborativo, né, corporativo. Sim, eu acho muito interessante isso, porque a gente vê que quando a startup já tem uma relação com a corporação,
já tem um case ou veio da área de inovação aberta, está fazendo uma POC, está entregando algum resultado, é muito mais fácil o caminho, né? Principalmente também se a empresa já tá financeiramente indo bem, né? Porque aí a gente tem o melhor dos dois mundos, agrada o C e agrada o VC também. Mas um exercício diário que eu acho que a gente tem que sempre estar relembrando às vezes a startup ela não tem alguma relação com a corporação, não participou de nenhum projeto por algum motivo, né? Também não tem nenhum case no setor, mas o futuro que ela está mirando é o mesmo que a corporação. Então, é um exercício da gente ter a cabeça aberta, né? E promover essa conexão durante a fase de análise para traçar um plano de sinergia, mesmo que ainda não tenha testado, né? Não tenha sido testado, para dar frutos futuros. Então, é difícil isso porque a gente tem que tomar cuidado com esses vieses, né? Como a gente já tem um case aqui, é muito mais certo. Mas o fundo de CVC, ele existe também para a gente abrir as portas, né? Exatamente. E há alguns CVCs que adotam esse pré-requisito, né? De passar por POC primeiro e depois fazer o investimento. No caso da Irani Ventures, a gente não tem esse pré-requisito. Né? Óbvio que quando se tem, né, como você comentou, uma startup que já vem de uma jornada e já tem uma relação, facilita, porque a gente já conhece o perfil do empreendedor, sabe a facilidade que tem ali, né, o quanto que ele está comprometido com o negócio, vê na prática, né, o potencial da solução, valida a solução muitas vezes. Já tem um patrocinador, né? Exatamente. Pode ser um diretor de alguma área. Exatamente. Às vezes já virou um contrato de fornecimento. Então, isso facilita bastante, mas eu vejo que isso não precisa ser pré-requisito para todas. Sim. Eu acho que cada empresa, cada empresa tem a sua visão estratégica, né, e o seu objetivo com como que ela vai fazer a governança do seu CVC. E isso vai estar muito atrelado assim, ao quanto que a tese ela permite. Né? Quanto que a tese permite que eu abra esse leque e que eu olhe para negócios que não podem ser testados dentro da empresa ou que não podem ser testados, mas que tem uma relação que tangencia o negócio e que isso, né, lá na frente pode fazer sentido. Sim. E tem aqueles negócios que já estão intimamente ligados, eu consigo fazer uma POC, eu consigo testar. E nesse aspecto a gente tem uma boa abertura de olhar negócios adjacentes, negócios que tangenciam a nossa tese e que na verdade não que tangenciam, né, que tangenciam o negócio, mas que tem a ver com a tese, por exemplo, sustentabilidade. Sustentabilidade, a gente tem um leque de soluções super interessantes que muitas vezes a gente não vai conseguir testar. Né? A gente não vai conseguir testar dentro da empresa por questão de maquinabilidade, por questão de estrutura fabril mesmo, mas que aquela solução pode trazer grandes frutos, né, no futuro. E a gente pode pensar no M&A, pode pensar em algum tipo de integração, algum outro tipo de parceria um pouco mais profunda. Né? Acho que esse é o ponto. Legal. Perfeito, para a gente não perder a agilidade que o Venture Capital exige, né? Exatamente, tem que aproveitar as oportunidades. Perfeito. Sônia, acho que a gente está chegando aqui no limite do tempo do nosso episódio. Tenho mais uma pergunta para você, para a gente consolidar tudo que foi falado aqui agora na nossa conversa. Tenho certeza que a gente tem aqui entre os nossos ouvintes executivos, empresas ou pessoas que trabalham nas áreas de inovação das empresas que estão com essa ideia de abrir um fundo de CVC. Ou, enfim, caminhando, dando alguns passos para um dia chegar nesse ponto. O que foram os seus maiores aprendizados nesse processo de criação do fundo de CVC e que conselhos você daria com base nisso para quem está passando ou vai passar por esse processo?
Bom, eu comentei, né, que é um segmento ainda novo no Brasil, especialmente, né? Pelo menos com a robustez que a gente tem visto, é recente. A gente vem no processo de aprendizado mesmo, as corporações, os times que estão lidando com esse tema, né, com essa estrutura que, como eu falei, ela realmente traz uma complexidade diferente, né? Então, tem bastante aprendizado aqui. Mas eu vejo que também a gente tem aprendido rápido. Eu vejo vários aprendizados, mas eu vou destacar alguns assim que eu acho que são um pouco mais relevantes. E talvez eu resuma, seja repetitiva aqui no que eu já falei. Mas eu acho que o primeiro ponto é a questão estratégica, né? Alinhamento estratégico. É ter a visão, né, a visão de curto, médio e longo prazo da corporação é fundamental. A gente tem que saber onde a gente quer chegar. Claro que o mercado ele muda, né, as inovações estão a todo vapor, mas uma visão, né, a gente precisa ter e saber onde o CVC vai contribuir. Né? Isso precisa ser alinhado desde o começo, senão a gente cai naquela questão, né, de ter CVCs morrendo em 3 anos, porque não atendeu às expectativas, né, às ansiedades, né, do C-Level, às ansiedades da corporação. Então, se ficar claro que o CVC vai entregar no longo prazo, e todo mundo concorda com isso, acho que esse ponto é o pontapé inicial, assim, para começar. O segundo aprendizado, assim, é parceria, é ecossistema, né? A gente precisa ter relações, a gente precisa estar de olho no mercado, precisa estar nos lugares, conversar com as pessoas, se relacionar e ter ao lado, assim, bons parceiros, né? Pessoas engajadas, que queiram contribuir, que tenham background nesse tipo de negócio, né? E que abram portas, né? Também. Eu acho que é um mercado que ele não é grande, né? Então, a gente precisa conversar, a gente precisa fazer isso aqui, né? De bate-papo, ter iniciativas novas que permitam esse espaço, né? Para a gente falar sobre, trocar. Porque a estratégia, gente, cada empresa vai ter a sua, né? O que a gente vai trocar muito é sobre metodologias, muito sobre como que funciona melhor, né? Em cada lugar. Então, eu acho que essa troca, essas parcerias são fundamentais. O terceiro ponto, assim, que eu trago é a questão de respeitar a jornada de inovação da empresa e não fazer o CVC pelo hype. Eu acho que isso, gente, isso é fundamental. Acho que nada se deve fazer pelo hype. Com certeza. Porque, como eu já comentei, não adianta você trazer startups para dentro de uma corporação ou fazer investimentos em startups. Eu não tenho nem cultura de inovação ainda, projetos, iniciativa de cultura de inovação ainda, eu já quero investir em startups, né? Eu acredito muito nessa escadinha que a gente comentou, assim, embora a inovação ela não seja linear e a gente pode começar por onde a gente quiser, né? Não vou dar aqui um caminho correto que tem que ser dessa forma, mas é uma construção que a gente percebe que se a gente segue uma certa cadência, uma certa ordem, lá na frente os projetos mais complexos, as iniciativas mais complexas, elas fluem melhor. Então, eu acredito que o caminho, assim, é começar pelo começo, por uma cultura de inovação, por programas, iniciativas, movimentos de cultura que permitam que mais pessoas participem do processo de inovação, que a área de inovação não seja uma área satélite, um tema satélite, e que as pessoas se sintam parte disso, né? E setar bem as expectativas sobre resultados, né? Sobre prova de conceito, por exemplo, né? Eu vejo muitas vezes as empresas, especialmente nesse momento, assim, que a gente está tendo uma cobrança bem grande, né, por resultados de inovação, essa discussão, né, sobre resultados de inovação aberta, por exemplo. E uma prova de conceito, né, o que é? É um teste. É um teste. E é similar a um teste laboratorial, no meu ponto de vista. Sim, com certeza. Quando a gente pede um teste laboratorial, a gente paga pelo teste, a gente não paga pelo resultado, correto? A gente paga para saber a resposta, ou o potencial, enfim. E às vezes, as empresas começam a criar uma expectativa sobre transformações a partir de prova de conceito. Sim. Né? E a prova de conceito, ela é um teste similar a um teste laboratorial, que a gente paga
a informação, né, o resultado que nem sempre é positivo. E são testes que, por exemplo, áreas de P&D já fazem muitas vezes há décadas. Exato. E fazem assim, são desafios, né, de décadas, que as áreas de P&D fazem, sei lá, 50 testes por ano, para ver se consegue solucionar aquele problema. E não consegue. E muitas vezes isso não aparece essa cobrança. Poxa, a P&D fez 10 testes e nenhum deu resultado. Aí você vai com a POC, lança um desafio de inovação aberta, que é um desafio de décadas, e aí você tem que acertar de primeira. Então, isso também é, né, um 8 ou 80, que a gente tem que equilibrar nessa balança. Não pode ser também uma licença poética de errar sempre, de nunca chegar no resultado, mas eu acredito que o principal resultado, ou um dos principais resultados da inovação é o aprendizado, especialmente quando se faz prova de conceito. Sim. É o aprendizado barato, né, que muitas vezes você paga. Se fosse partir para a solução do problema, o investimento seria muito maior. Então, eu acho que esse ponto ele é fundamental. E mais rápido, né? Você não faz dentro de casa, você descobre com soluções que já estão ali atuando Aproveita há muito tempo. O potencial do ecossistema. E aproveita esse potencial. Exatamente. Então, esse é o ponto, assim, que eu acho que é fundamental de ter essas expectativas e ter um bom engajamento interno, as pessoas cada vez mais entendendo essa expectativa, né, de como é trabalhar com startup, o que eu espero, que é diferente de um fornecedor maior. Então, se a empresa ela não tiver isso até aqui e já ir para o CVC direto, eu acho que pode complicar um pouquinho mais lá na frente no plano de gerar sinergia. frustração. Pode gerar frustração. Acho que você falou um negócio incrível, assim, que pode parecer óbvio, mas o óbvio tem que ser dito muitas vezes, que é alinhamento estratégico. Né? Estar muito alinhado com a estratégia da corporação. E qual é a estratégia de curto, médio e longo prazo? E revisão de teses, que você também colocou. Então, o CVC ele também é algo que é fluido. Ele também pode ir se adequando conforme a estratégia da corporação, né? Eu acho que quanto mais a corporação ela tem essa visão, mais assertiva ela é na relação dos investimentos. Provavelmente menos frustração vai gerar, porque realmente está indo alinhadíssimo ali, frente a frente. Exatamente. Eu acho que a estratégia, pessoas, né, o time são fundamentais, né? Desde o engajamento e até as skills mesmo, as skills técnicas e comportamentais. Então, o quarto ponto assim, que eu destaco é a questão de time, a formação de time mesmo. É ter uma equipe que seja capaz de fazer análise financeira, negociação, que tenha um bom relacionamento interno, que jogue dos dois lados. Né? Acho que essa questão de jogar dos dois lados, né, da startup e, ao mesmo tempo, da corporação, é fundamental, porque a gente tem frustrações, tanto de um lado quanto do outro, e a gente precisa administrar isso também, né? A gestão de portfólio, entender um pouco como se desenvolve um negócio, para eu poder estabelecer KPI, acompanhar a performance da startup. Então, não basta, né, do nada, vou abrir um CVC, vou pegar a minha equipe de inovação, todo mundo vai tocar. Claro que, para começar, dá para começar, obviamente, a maioria, né, começa assim, mas ter essa visão, né, de ir se preparando para ter um time mais robusto, né, um time que consiga gerenciar, né, esse portfólio e consiga fazer esse negócio ter sucesso, né, esse negócio trazer resultado. E é isso. Perfeito. Eu acho que quanto mais planejamento, né, antes desse evento, né, que é o lançamento do fundo de CVC, melhor, para a gente não dar nenhum passo em falso, fazer um investimento errado ou deixar de fazer investimentos certos, que acaba sendo até pior, né? Deixar oportunidades passarem por falta de organização mesmo, falta de estratégia bem definida. Gente, então acho que estamos chegando no final do nosso episódio, né? Tava muito boa a conversa, mas vamos ter que encerrar por aqui. Sônia, muito obrigada. Tenho certeza que o pessoal vai amar a nossa conversa aqui.
Obrigada por ter topado o convite e inaugurar aqui em grande estilo, né, a nossa parceria com a Valetec. Claro, com toda Parceria do Irani certeza. com a Valetec. Gente, foi um prazer muito grande. Obrigada mesmo pelo convite mais uma vez. Eu fico super à disposição para trocar mais sobre esse tema. Estou aprendendo muito sobre isso ainda, né? E com certeza fico super à disposição para a gente conversar um pouco mais. Obrigada mais uma vez pelo espaço. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Fala pra gente o que você quer ver no próximo episódio de Mulheres no Corporate Venture Capital. Segue a gente nas redes sociais, @Valetec Capital e Irani Ventures. E a gente se vê numa próxima. Até mais!